Para falar sobre o Plano Anual de Auditoria no Setor Público, convidamos o especialista em Gestão Pública e Direito Público, Milton Mendes Botelho. O professor Milton, ele é pós-graduado em Direito Público e em Administração Pública Municipal e é bacharel em Ciências Contábeis. E em Direito, contador, auditor, professor, consultor e assessor especializado em Administração e Contabilidade Pública. Então, teremos agora a palestra do professor Milton Mendes Botelho. Boa tarde. Perceberam que eu sou o verdadeiro tapa-buraco, né? Ontem falhou, tô aqui. Agora atrasou, tô aqui. Já começaram a falar em prisão, né, Mike? A Glória está com o presidente do tribunal, provavelmente sai presa, e o outro está preso no trânsito. Senhor prefeito, o senhor está solto, né? Muito bem. Olha só, duas coisas que eu sempre coloco naqueles que me convidam para falar alguma palestra, eu falo o seguinte, olha, a primeira coisa, eu falo o que eu acho, o que eu penso. Porque eu trabalho com administração pública e eu conheço muito bem as dores daqueles que militam na administração pública municipal. Então, quando a gente chega aqui, é a oportunidade da gente estar falando em uma linguagem mais próxima do dia a dia de vocês. E aqui nós vimos, eu gostaria só de fazer um resumo do que nós vimos hoje. Por exemplo, começamos com o Sandro, falando dos procedimentos contábeis patrimoniais, e a Patrícia acabou de concluir agora a razão pela qual a gente fala de procedimentos contábeis patrimoniais. Para quê? Apurar custo. Depreciação é custo. Então, então tudo que nós falamos de custo passa pelo controle. Se nós não temos controle, se nós não temos procedimentos de controle, nós não vamos conseguir apurar custo, que é a base para se apurar um custo daquilo que é produzido ou daquilo que é oferecido para a sociedade, é o controle. E eu gosto bastante de controle. E quando a gente vai falar de controle, a vantagem é que a gente pode falar de ponta a ponta na administração pública. Porque quando a gente fala do direito administrativo, nós temos uma limitação, da contabilidade, nós temos uma limitação, mas o controle interno fala-se de ponta a ponta de tudo que ocorre nas administrações públicas municipais. Por isso eu gosto muito de controle interno. E aí surgiu o pedido do Plano Anual de Auditoria. Caramba, se nós tivemos aqui patrimônio, nós tivemos aqui custos, eleições, e agora nós temos as licitações, que eu diria que foi, de certa forma, um susto para algumas pessoas, pelo menos na hora do almoço alguém falou, né, que estava assustado, etc. Bom, a princípio vem um alento. Não é só os municípios que estão com esse problema para ser enfrentado aí, que são as licitações. As licitações nos municípios brasileiros, principalmente aqueles que a própria lei trouxe. Cara, eu estou tentando não mexer, bicho, o cara está tentando. Eu faço o meu trabalho, você faz o seu, né? Aí, a gente sempre percebe que os municípios brasileiros, principalmente aqueles que até 20 mil habitantes, que na maioria do país, nós temos 71% dos municípios brasileiros são até 20 mil habitantes. E lá estão os problemas maiores para a adaptação da lei. Por quê? Porque nós não conhecemos, na prática, uma coisa chamada planejamento. E não é só os municípios, né, gente? A administração pública, em geral, conhece pouco a palavra planejamento. Planejamento envolve uma série de coisas. Principalmente o que vem antes da execução. E aí a lei de licitação, eu milito em licitações já há vários anos, e a professora deixou bem claro aqui, ela foi muito feliz quando ela colocou que não tem as novidades assim. Quem acompanha as decisões do TCU, quem pratica licitação lá na ponta, no município, sabe que a lei não tem tantas novidades assim. A lei simplesmente trouxe um foco muito diferente do que nós praticamos hoje, que é a fase preparatória da licitação. A fase preparatória da licitação é onde vocês têm que se preocupar agora, uma coisa que vocês nunca fizeram, planejar,
estudo técnico preliminar, pesquisa de mercado, qual a melhor solução, almejar resultado com a contratação, responsabilizar aqueles que têm a responsabilidade de fazer gestão. E aí alguns secretários, se nós estivéssemos aqui falando para os prefeitos, os secretários, alguns secretários, no final da palestra falariam assim, eu vou pedir exoneração. Porque tudo isso aí eu vou ter que fazer e eu sou o responsável? Então, o que nós poderíamos recomendar nesse momento aos prefeitos? Aqui tem um prefeito, fico até admirado que ele está aqui desde ontem, né? Se sinta protegido aqui dentro do tribunal, tá? É isso aí. Bom, se eu tivesse que... Eu faço sempre isso aos prefeitos. Administrar a prefeitura, todos vocês sabem que é uma situação de risco extremo. De risco extremo. Então, o que o prefeito deveria, nesse momento? Ter uma equipe que pudesse ter a seguinte consciência. Não podemos colocar em risco os nossos servidores, porque eles que vão trabalhar o processo de contratação. Qual é a regra? A primeira regra é entender o momento, preparar uma equipe com programa de capacitação continuada, porque não adianta vocês acharem que vão entender a lei sem ler a lei. Porque muitos por aí querem prosseguir. Eu quero emagrecer, mas não para de comer. Não tem segredo. Ou preparem para receber, interpretar e realmente fazer as coisas acontecerem, ou vão ter problema lá na frente. O Sandro falou aqui de levantamento patrimonial, é um absurdo, mas tem prefeituras que não começaram a fazer o inventário. Eu escrevi um livro sobre patrimônio como um manual de passo a passo para fazer inventário. Inventário, gente, é atividade inerente a servidor. Isso está na Lei 4.320. Quem faz o inventário do seu setor é você. Tanto que a lei fala que todos os bens públicos ele tem um administrador e um responsável pela guarda. Quem é o administrador? O chefe da unidade administrativa. Ele que tem, através de um regulamento, cobrar o inventário de cada área. Se nós temos inventário de cada área, que nós chamamos de centro de custo, se nós depreciamos, nós sabemos o custo daquele centro de custo. E não pode terceirizar a empresa para fazer inventário. Isso é atividade inerente a servidor. Está lá no artigo 96 da 4.320. Qual o segredo? Capacitar essas pessoas para fazer cumprir a legislação. A lei de licitações é plano de capacitação continuada. Plano de capacitação de sua equipe. Se quiser ter sucesso na sua administração, o caminho é esse, não tem volta. Isso nós já sabemos, não é de hoje, não, é de muitos anos. Então, planeje para capacitar, planeje para regulamentar, implantar. E, por final, nós vamos falar de auditoria. Porque alguém vai ter que ir lá e verificar. O que é auditoria? A auditoria tem metodologia. Qual é o principal papel da auditoria? Fazer prova do que foi executado. E aí, vamos chamar, no caso da auditoria interna, o nosso glorioso e salve, posto Ipiranga do município, que é o controle interno. Lá que tudo acontece. As coisas aparecem, desaparecem. Eu falo que para ser controlador, tá, senhor prefeito? Eu vou usar o senhor como referência para nós falarmos como se estivesse falando aos demais prefeitos, tá? Para ser controlador, o sujeito fraco, frouxo, sem talento, não serve. Aquele que na hora que a coisa aperta faz biquinho para chorar, não serve. Tem que ser alguém que tenha determinação. Como o Mike falou ontem, até para dizer ao prefeito, aqui não, prefeito. Eu vou formalizar e a responsabilidade passa a ser do senhor. Mesmo que na semana seguinte está exonerado, né? Mas é um risco. Então, o controlador interno tem que parar com essa história da gente chegar em todo congresso, todo seminário, falar controlador interno tem que ser pessoa qualificada, formação de nível superior, que entenda de gestão pública e que saiba avaliar resultados e atestar a legalidade dos atos, porque isso já está na Constituição desde 88.
Então, tem uma série de coisas que a gente precisa realmente falar, mas numa linguagem mais próxima a de vocês. E aí, a gente vai falar de estrutura dos órgãos de controle interno. Na última vez que eu participei de um evento aqui, tinha 5 prefeitos sentados aqui, e aí ficou aquela discussão que o meu controlador é isso, o meu controlador é aquilo. Eu perguntei, senhores prefeitos, os controladores dos senhores têm autonomia para fazer o que eles devem fazer? Todos responderam sim. É mentira. Porque não tem. A primeira coisa que fala é o seguinte, olha, deixa contar. E muitos prefeitos acham que vocês, contadores, nós, controladores, somos nós que fazemos as leis. Olha, vê lá na lei, se não tem um jeitinho de fazer como eu quero, não. Como, por exemplo, comprar por dispensa e licitação tudo que eu preciso. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho da estrutura. Bom, qual a estrutura adequada de um órgão de controle interno? Aquela que a decisão normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 2/2016, traz. Independência funcional. Porque eu tenho uma sensação que em alguns municípios por aqui, em Minas Gerais, a Procuradoria se coloca num estágio superior à Controladoria. Por que muitas vezes a gente vê o procurador revisando ato do controlador? Porque não tem independência funcional. Na verdade, não tem essa hierarquia entre procuradoria e controladoria. Eles devem estar no mesmo nível e trabalhar em conjunto. Assim como a contabilidade. Se apoiando um ao outro. A decisão normativa do Tribunal de Contas, que é de 2016, já traz isso. Depois, ingresso no cargo de controlador. Nós temos uma discussão que o controlador não pode ser cargo comissionado, que o controlador tem ou não tem nível superior, que etc, etc, etc. A própria decisão normativa do tribunal também traz essa recomendação. Para ser controlador, que é órgão fiscalizador, tem que possuir qualificação técnica em nível superior, de preferência com especialização. Por isso tem que ganhar bem. Cargo de controlador geral do município deve ser comissionado de recrutamento limitado ao quadro do órgão. Ou seja, vai ocupar um efetivo. Estado de São Paulo, Mato Grosso, tem um monte de decisões judiciais lá, tornando nula algumas leis municipais que cria cargo de controlador geral de livre nomeação, exoneração e recrutamento amplo. Para que nós estamos discutindo isso, se isso já é uma opinião formalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais? Autonomia na atuação e integração. Aquela disputa de ego. O contador não dá informação porque eu atendo o tribunal. O jurídico, não. Função de dar parecer aqui é do jurídico, não é nada, tem nada a ver com a controladoria. Então, são coisas que não rendem nada para o ente federado. Equipe composta, sua agente de controle. Equipe. Eu sozinho. Eu faço tudo. Eu sou controlador de um município hoje, onde eu tenho 3 estagiários que trabalham comigo. Mas eu tenho uma técnica, além da minha experiência. Eu não fico na sala de controle interno. Eu trabalho no RH uma semana, na licitação outra semana e assim sucessivamente. Por quê? Eu vivencio o que acontece na minha administração. E meu prefeito tem 27 anos. Tem hora que eu acho que ele é meu filho. Eu falo com ele assim, isso aí não pode. Mas Milton, não pode, rapaz. E se você vai sozinho? Porque eu vou falar que não pode e vou formalizar. Ele não me exonerou até hoje. Já pedi até para me exonerar, ele não quis exonerar. Por quê? Porque ele tem confiança no que eu falo com ele. E se você é um controlador que não transmite confiança, você também está no lugar errado. Capacitação técnica. Para ser controlador,
Você não precisa saber tudo, mas você tem que ter uma equipe que te ampara, que você pode contar com ela a hora que você precisar. Principalmente pessoas que detêm conhecimento notório sobre gestão pública. Todos os atos do controle interno têm que estar amparados na segurança jurídica. Por isso nós usamos metodologia de auditoria. Ausência de procedimentos e rotinas. Muitas pessoas querem ser controladores, falam que são controladores, mas nunca normatizaram nada. Não tem nenhuma instrução normativa, nenhuma orientação técnica, não tem nada. Desculpe, mas você não tem controle interno. Como que você vai exigir algo de alguém se você não diz a alguém o que ele deve fazer, como que ele deve gerar a informação para te atender? Está errado. Você tem que fazer um trabalho pedagógico dentro da sua estrutura, regulamentar, dar tempo para essas pessoas prepararem as informações e gerar essas informações regularmente. Por exemplo, no meu município, até o último dia útil do mês, o movimento contábil do mês anterior tem que chegar para mim. Se não chegar, você pode ter certeza que eu estou arrumando confusão. Tem controlador que passa o ano inteiro sem saber o que está acontecendo na contabilidade, no final do ano fica lá no desespero para fazer o relatório, para acompanhar a prestação de conta. Frouxo, sem talento. E aí, por que eu estou falando isso, prefeito? Porque o senhor, como prefeito, precisa de proteção. Os servidores que trabalham precisam de proteção. O erário precisa de proteção. E quem vai dar essa proteção é quem tem o papel fiscalizador dentro do município. Planejamento de atuação. Aí entrou exatamente. Como que você... A primeira pergunta é o seguinte, não vou pedir ninguém para manifestar, mas pergunte para você mesmo, qual foi o último relatório ou parecer de auditoria que você fez no seu município? E para que ele serviu? Ou você tem uma programação de auditoria? Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer um planejamento de auditoria, mas só eu que vou saber, porque eu quero chegar de surpresa lá no RH e falar, eita, vim te auditar. Faz isso para você ver o tanto de inimigo que você vai arrumar. A auditoria interna, gente, ela não tem como papel penalizar ninguém, até porque a legislação, em momento algum, dá essa prerrogativa para o controle interno. O controle interno não penaliza ninguém. Por isso, vocês têm que entender que vocês são do mesmo time, da mesma equipe. Vocês têm que trabalhar em conjunto. O meu papel aqui não é achar seus erros, mas, junto com você, tornar legal aquilo que nós temos como função, fiscalizar. Então, você tem que planejar antecipadamente, você tem que normatizar, acompanhar a adequação e marcar o dia que você vai. Porque se você marcar o dia que você vai auditar, entre esse dia que você marcou e quando você vai, tem um negócio chamado papel de auditoria que você tem que elaborar. E você pode pedir informações antecipadas para facilitar o seu trabalho. E você trabalha por amostragem. Qual o problema de entender isso? Só não entende quem não quer. Então, é isso que nós vamos falar de planejamento de auditoria. Ausência de procedimentos de análise de risco. A professora falou aqui da licitação. Qual é a análise de risco? Nós temos na licitação 3 pontos que ela deixou claro aqui. Na elaboração da fase preparatória, o que pode dar errado, o que pode ser planejado errado, o que pode ser pesquisado errado, definido de forma errada, que venha prejudicar o município, o órgão, a execução da licitação, o que pode acontecer, tipo recurso, tipo impugnações, atraso, etc., etc., frustrar, e risco na execução. Aqueles que acompanham bem a lei de licitação, a lei trouxe uma lista de cláusulas essenciais ao contrato que não tinha antes. Por quê? Porque a execução passou a ser um ponto de fiscalização constante, não só do controle interno, mas também dos órgãos externos. Então, se você não sabe ou não orienta os seus servidores a entender, interpretar
riscos, está errado. Então, não é o controle interno somente que tem que saber e fazer análise de risco. São todos, inclusive os secretários, porque eles são os responsáveis pela a gestão do contrato. Ou seja, quem vai avaliar o resultado da contratação no final vai ser gestor do contrato e o fiscal do contrato. Quem vai cobrar? Controle interno. Então, basicamente isso, nós já sabemos que é basicamente isso. Então, vamos lá. E aí, por que nós temos que falar de plano anual de auditoria? Não me digam depois que foram surpreendidos com uma resolução do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pedindo que se enviasse até o final desse exercício o plano de auditoria do exercício seguinte. Por quê? Porque às vezes nós não temos o zelo de verificar a fundamentação desse plano. Vamos aqui, resolução número 12 do Tribunal, que é de 2008, que é o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, traz claramente, no artigo 313, no apoio das atividades de controle externo. Primeiro, chamando a atenção, inciso 4 do artigo 74 da Constituição diz claramente que é o órgão de controle interno que apoia os órgãos de fiscalização externa na submissão institucional. Pronto. Aí vem, os órgãos de controle interno das unidades jurisdicionadas do tribunal deverão não é facultativo. E a gente chama isso de hermenêutica. Quem tem formação em direito aí deve ter estudado essa disciplinazinha rápida lá no curso de direito. Hermenêutica, técnica de interpretação do texto jurídico. Então vamos lá. Deverão não é facultativo. É impositivo. Exercer, entre outras. Por quê? Porque a auditoria ela é um dos instrumentos utilizados pelo controle interno para exercer sua função de órgão fiscalizador interno. Isso quer dizer o quê? Que ninguém tem autoridade dentro do município para fazer auditoria que não seja o controle interno, a não ser quando o controle interno declara a sua incapacidade técnica, e aí sim a autoridade competente poderá contratar uma auditoria externa com notoriedade comprovada para fazer auditoria para determinado ponto. E a auditoria ela tem dois pontos importantes. Primeiro, para quem ela vai ser feita, para esclarecer qual quesito. Ninguém faz auditoria sem saber para quem, nem sem saber o que vai ser esclarecido com a auditoria. Senão, não tem objeto da auditoria. Então, exercer, entre outras, fica claro, as seguintes atividades. Parágrafo único. Aí vem as atividades. Parágrafo único. Os órgãos de controle interno deverão encaminhar ao tribunal, nem se discute que tem que fazer, mas sim encaminhar ao tribunal o plano de auditorias para o exercício subsequente, bem como os respectivos relatórios de auditoria. Aí eu fiz a pergunta, você tem plano anual de auditoria? Você fez relatório de auditoria? Se você fez, você tem que encaminhar ao tribunal, mesmo que o seu relatório seja pela conclusão da legalidade ou regularidade do objeto que você auditou. Então, para cumprir isso aqui, o tribunal pode exigir que seja enviado o plano e pode exigir que seja demonstrado durante o exercício financeiro o cumprimento, a execução desse plano, que eu acho que seria um ganho muito grande para a administração, para o gestor, porque ele estaria amparado em um parecer de auditoria do órgão fiscalizador interno quanto o ato praticado por ele. Mas, em alguns municípios aí, como a Patrícia, o Nilton falou, o gestor, o Nilton pode fazer a mesma pergunta para mim, né, Nilton? Nilton aqui não é especialista também em gestão pública, autor de livros, o cara tem um conhecimento, né? Aqui tem o Adilson também, né, Adilson? A gente às vezes fica falando para esses caras e pensando assim, esses caras, o que eles estão pensando da gente, né? Mas
O Nilton poderia fazer a mesma pergunta. E se o gestor não quiser, Milton? Se não quiser, vai continuar como está até hoje. Né? É isso. Bom, seguindo, ainda na resolução número 12, lá no artigo 282, porque a resolução fala do plano na auditoria e, obviamente, não poderia dizer, deixar o que considera-se a auditoria. Artigo 282. Para fins do disposto nesse regimento, considera-se auditoria, procedimento de fiscalização. Olha como está no regimento interno do tribunal. Procedimento de fiscalização. Com a finalidade de, a linha A, avaliar a legalidade. O que é avaliar em auditoria? Dar valor. Isso já está no caput do artigo 70 da Constituição, que é função do controle interno. Avaliar legalidade, legitimidade. Então, o controle interno tem a obrigação. Por exemplo, o Sozé, que é motorista, de confiança do prefeito. O prefeito, Sozé, você vai fazer parte da CPL. O Sozé tem o primário. Nunca participou de licitação. Gente, isso não existe por aqui. Aí o controle interno fala assim, mas Sozé, o senhor tem conhecimento para praticar atos de julgamento de licitação? Não. Esse ato é legítimo? Não. Ato na administração pública que não é praticado de forma legítima, ele é nulo de pleno direito. E aí o controle interno tem que ir lá. Sozé, o senhor não pode fazer parte da comissão de licitação, não. Mas seu Milton, mas eu ganho R$300 para fazer parte da comissão, eu vou ficar sem ele? Vai. Mais um inimigo. Mais um inimigo. Então, legitimidade, economicidade, não é o mais barato, e sim o que a lei já falou discutimos isso quantos anos, é aquilo que melhor atende a administração pública. Né? Careca de saber disso. Razoabilidade. Razoabilidade. Na auditoria você vai verificar. Por exemplo, tem muitas prefeituras lá no Ceará que fazem o seguinte. Licita medicamento, coloca lá, prazo de entrega, 5 dias. Ganha uma empresa do Rio Grande do Sul. E aí começa, pedindo amanhã, na semana seguinte pede mais um pedido, mais um pedido. Ou seja, durante o mês faz uns 5 pedidos, picados. E aí ainda acha ruim porque a empresa atrasa. Isso chama ingerência, incompetência, para ser bem claro, porque você tem que planejar a razoabilidade de uma empresa para faturar uma entrega logística para entregar lá no seu município. Conforme o caso, lá nos Cacoió do Juda, só chega em 15 dias no mínimo. Planeja, cara, para comprar um produto para usar durante 30 dias. Faz um pedido só. Mas não. Fica lá pedindo pingado. Então, eficiência. O que é eficiência na administração pública, gente? É fazer aquilo dentro que nós planejamos, com o custo planejado, com o padrão de qualidade exigido. Arnaldo, tá bom. Eficácia. O que é eficácia na administração pública? Aquilo que foi adquirido está atendendo plenamente a função para a qual foi adquirido. Muito bem. Efetividade da gestão do recurso público. Olha o que a professora falou aqui. Efetividade. É o momento de avaliar o quê? Cada secretário, qual o grau de eficiência e eficácia que ele está alcançando com as funções para a qual a lei de estrutura determina. Bem como a execução dos resultados alcançados pelas políticas e programas públicos. Isso já está lá no inciso 1 do artigo 74, que é a obrigação do controle interno fazer esse comparativo no final do ano e enviar junto com o seu relatório. B. Avaliar as operações, atividades, sistemas de gerenciamento e controle interno. C. Conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidade de administração direta e indireta, fundacional dos poderes do Estado e do município,
ou do Ministério Público Estadual, bem como dos fundos e demais instituições que lhes sejam jurisdicionadas, quanto aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. Ou seja, o texto do caput do artigo 70 está ali. Então, o tribunal está deixando claro no seu regimento interno. Pode pedir o plano anual de auditoria, bem como o que deve ser avaliado pela auditoria que deve ser encaminhada. E aí? Todo mundo fica assustadinho na hora que o tribunal solta uma resolução no final do ano, falando assim, instrução normativa, né? Deve acompanhar a prestação de contas, relatório do órgão central de controle interno, destacando, e pronto. Aí todo mundo fica assim. Isso poderia ser muito, mas muito mais exigido. Aí eu volto a falar, mais uma vez lembrando que o Nilton perguntou, se o Tribunal de Contas desse uma forcinha mais para a gente mudaria a história. Alguém fala assim, mas eu não gostaria que o tribunal me cobrasse mais nada. Eu gostaria. Porque o prefeito só nos ouve quando a gente fala assim, é o tribunal que está pedindo, prefeito. Como eu falei, o prefeito acha que a gente que faz as leis. A nós, assessores lá, vocês que fazem a lei, dá um jeitinho, tá? De dar uma arrumada lá para nós. E tem controlador frouxo aí, prefeito, que dá no final do ano fala assim para a empresa de consultoria contábil, não tem como você fazer aquele relatório que vai junto com a prestação de conta para mim, não? Acontecia há bastante tempo, né? Santa Matilde de Curuchuruchurim lá, sei lá. Eu não consegui falar aquele nome, não tem obrigação também. Né? Não tem obrigação. Então, tá aí. Aí vamos lá. É competência de quem? Do Controladoria Geral, elaboração, obviamente, modificação e execução do plano de auditoria interna, devendo ser aprovado, obviamente, por um ato da autoridade competente. No caso, o nosso senhor prefeito. Eu quero até ver a cara do controlador chegar todo empolgado na gabinete do prefeito. Senhor prefeito, bom. Aqui. Esse aqui é um decreto que o senhor tem que assinar aprovando o plano de auditoria que eu vou auditar o ano que vem. Vai auditar o quê? Vou auditar, prefeito. Auditar a licitação. Para quê? O contador, eu vejo até a cara do contador quando o cara chega, Márcio, eu vou auditar a contabilidade. Para quê? O que foi? Por quê? O que aconteceu? Está errado? Auditoria, gente, é uma coisa que vocês deveriam brigar para que ela acontecesse. Porque no final vai vir um relatório de auditoria dizendo para vocês, conclusivo, está ou não está correto. Tá? Tem que olhar o controle interno como parceiro. É um aliado. É isso. É isso. Você está indo embora? De novo. Mais alguém quer sair? Eu vou esperar sair. Plano de auditoria deve contemplar 2 tipos de auditoria específicas. Aí, controladores, 2 tipos de auditoria específica vocês devem fazer na auditoria governamental. A primeira, auditoria de regularidade ou de conformidade, que vai analisar a legalidade, a legitimidade dos atos praticados, quanto à execução orçamentária, financeira e patrimonial, que vocês devem estabelecer procedimentos e rotinas com antecedência para vocês fazerem esta avaliação de forma regular e contínua, sem ter necessidade de fazer todo mês, mas é preciso ter um acompanhamento. Auditorias operacionais. Aí entra a questão seguinte, quando a gente fala fiscalização operacional, está no caput do artigo 70. O que é isso? Como os órgãos estão funcionando e prestando os serviços para a sociedade.
É aí que entra a prerrogativa do controle interno em expedir instruções normativas e orientações técnicas. Controle interno não fica fazendo memorandozinhos. Controle interno, como órgão de atestar a legalidade dos atos, ele tem que fazer notificações. Não é recomendações. Notificações têm que ser acompanhadas de determinações, porque senão ele não vai atestar a legalidade daquele ato. Isso está bem claro, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 113 da nossa Lei 8.666. Então, esta é a forma de atuação do controle interno. O controle interno não fala que está mais ou menos, ou está ou não está regular. É função dele. Então, você vai verificar cumprimento de metas, para isso tem que saber o que é planejamento, levar o resultado ao prefeito, dizer se é bom ou se é ruim, como eu mencionei ontem. Analisar, por exemplo, resultado primário e resultado nominal. Se faz anexo de resultado primário, com estimativa na LDO, o contador faz resultado primário, resultado nominal, demonstra na prestação de conta, e ninguém diz para que serve. Se isso é bom, se isso é ruim. Por que não falam? Porque não tem essa visão de gestão. O controlador interno deveria pegar os resultados nominais, resultados primários, e debruçar e falar, senhor prefeito, está vendo isso aqui? As consequências disso aqui é isso, 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 isso e isso. Evolução da receita. Nós temos isso há quanto tempo na lei de responsabilidade fiscal? O controle interno não faz evolução de receita, não demonstra quais as medidas devem ser adotadas para realmente evoluir a receita própria do município, porque ele acha que isso é papel do contador. O contador pratica atos e fatos, registro de atos e fatos, e gera informação. Quem vai interpretar resultados é vocês, controladores. Isso vai passar por auditoria? Vai. Auditorias terão como objetivo promoção de melhorias contínuas de seus processos de trabalhos. Né, vou passar rápido aqui, porque não perco meu tempo. Aliás, também quem se atrasou, que se dane, né? Quem é? Que lute, né? Que lute. As auditorias de irregularidades operacionais possuem caráter preventivo e corretivo. Por quê? Vocês não vão penalizar ninguém. Está vendo, senhor prefeito, como é que é bom? Alguém que vai fiscalizar o senhor vai assim, não, eu não vou te aplicar nenhuma multa, nenhuma sanção. Aí eu assim, quero nem saber disso então, não. Se não tem penalização, não tem penalização, porque vocês estão no mesmo órgão. Planejamento da auditoria. Aí vem aquela conversinha que eu falei, olha, é responsabilidade do controlador geral do município tomar providências para elaborar o plano anual de auditoria interna e depois de elaborado será aprovado pelo chefe do executivo e, obviamente, publicado. Se é um ato de aprovação, ele vai ser publicado. É aí que talvez mora a intriga, né? É aí talvez que vem a questão da indisposição e uma portaria de exoneração. Agradecimentos pelo serviço prestado, vai com Deus. Para iniciar os trabalhos, o controlador deverá fazer o quê? Convocar os servidores envolvidos, não é chegando com nada pronto, o controlador não usa essa metodologia, o controlador conversa, tem diálogo com os demais para definir um cronograma anual de auditoria. Por quê? Porque vocês precisam definir, através de um mapa de risco, quais são as áreas que têm mais probabilidade e o maior impacto, caso ocorra o fato. Exemplo, hoje, área específica de prefeitura, como a do senhor, licitações e contratos e RH, já está na topo da necessidade de auditoria. Nós já sabemos. Depois vem contratos específicos e assim por diante. Porque vocês vão ter que conversar com a equipe para definir essa auditoria. Porque vocês vão ter como principal papel atestar a legalidade de todos os atos ali praticados, antes que alguém da fiscalização externa tenha conhecimento. Razões para definir as prioridades. Grau de risco apurado, aí nós temos que conhecer um pouquinho de mapa de risco, fazer essa análise. Fraude, que vocês já têm alguns conhecimentos históricos,
Número de reclamações, aí nós estamos falando de ouvidorias, e há reclamações, às vezes, até mesmo dos próprios servidores internos, denúncias, desobediência às normas internas. Vou dar um exemplo de desobediência à norma interna. Na minha prefeitura, eu fiz uma orientação técnica lá para a questão dos backups. Os backups do banco de dados do município. Em nuvem, eu ter acesso, mais o rapaz da TI. Beleza. Outro dia eu cheguei lá, tinha uma semana que não tinha feito backup. Pensa numa pessoa que ficou bem chateada, fui eu. Ele escutou um sermão, escutou. E falei com ele, se acontecer de novo, nós vamos tomar outras providências. Aí eu pergunto, controladores que aqui estão, não precisa levantar o dedo nem falar. Você tem consciência do backup do seu município está sendo feito em local protegido, com segurança? Não? Anota aí, então, para tomar providência, viu? Ah, não, o meu é feito no HD espelhado. Pendrive. Continua. Você vai ver o que vai dar. Continua para ver o que vai dar. Volume de recursos orçamentários e financeiros. Você não vai perder tempo de auditar 10 mil e deixar de auditar 1 milhão. É um fato de prioridade para auditorias? Obviamente. Né? Cumprir normas específicas do Tribunal de Contas, como, por exemplo, a portaria 548 que o Sandro falou aqui da STN, fragilidade ou ausência de controles, algumas segregações de funções, eu sei que não tem isso muito por aqui, mas tinha alguns tempos atrás, que o tesoureiro era o secretário da Fazenda, que o contador processava a folha de pagamento, e aí por diante, né? Será que isso não é um ponto de prioridade? Sim. Atendimento às normas da controladoria, atendimento às normas de transparência pública, determinações do chefe do poder, fatos supervenientes que possam ocorrer onde necessita atuação e execução de auditorias, né? E aí você vai planejar a auditoria. Como é que se começa? Cada trabalho de auditoria deve ser adequadamente planejado, estruturado e composto de critérios previamente definidos. São aqueles quesitos que você realmente precisa esclarecer. E elaboração de um papel de trabalho específico. Quem define o plano de auditoria interna, plano anual de auditoria interna, é o controlador, e quem elabora o papel de trabalho de auditoria é o auditor. Esse papel de trabalho integra o processo que deve ficar sob guarda da controladoria. Certo? Então, o que é um papel de trabalho de auditoria? Vocês conhecem muito por chamados checklists, né? São os levantamentos preliminares de auditoria, que lá a gente vai descobrir depois os achados de auditoria, o que pode indicar outros aspectos que você deve levantar na sua auditoria. A independência é um princípio fundamental aplicado ao controle. O controle interno tem que ter autonomia para atuar e emitir seus relatórios. Não é o gestor que diz qual a conclusão que tem que ter no seu relatório. Aí eu chamo a atenção de vocês que alguns relatórios que a gente pega na final de ano, na prestação de contas, parece que está falando do município da Suíça. Lindo e joiado. Fantástico, sabe? Tem uns que colocam até uns gráficos ainda bonitinhos. Vocês acham que o tribunal vai engolir essa historinha? Não vai. Todos os municípios hoje têm problemas. Todos os municípios precisam passar por alguma adequação. Então, se o seu relatório não traz nenhum tipo de medidas a ser adotado pelo gestor, ele, sinceramente, ele está escondendo alguma coisa. E ainda tem aqueles que colocam só assim, crédito suplementar, aberto dentro dos limites, não faz nenhuma demonstração. Tem outros que colocam assim, educação, 28,3%, atendeu o dispositivo constitucional. E parece um checklist. Bom, assina embaixo, dá uma lauda ou duas e pronto, acabou. E que Deus abençoe que seja aprovado, senão nós estamos... né? Bom, aí, em alguns casos, eu conheço alguns casos, que o próprio prefeito
não permite acesso às informações pelo controlador. Ou até mesmo os secretários, ou quem tem que gerar a informação, não fornecem tempo hábil. O que você tem que colocar no seu relatório? Houve cerceamento de informação. Porque senão o tribunal cobra de você daqui a pouco, você vai dizer, não fiz porque ele não me atendeu. Não, você tem que escrever isso lá. Se proteger também. Assim como o contador usa as notas explicativas, você usa essas prerrogativas. Providência para elaborar o plano na auditoria. Primeiro, elaborar o plano, é papel da Controladoria Geral, né? E a metodologia a ser utilizada, ficar bem claro nesse plano, prevendo ao final a expedição de relatórios com determinações, não é recomendações, tá? Você é o órgão fiscalizador que tem por obrigação constitucional de atestar a legalidade dos atos praticados pela administração. E, obviamente, o que deve ser feito para aprimorar até chegar num ponto aceitável pela controladoria. A realização de auditorias internas nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deve se dar de forma rotineira. Mas como que se dá em forma rotineira? Se o cronograma mensal de desembolso não é elaborado, se o quadro de cotas trimestrais orçamentário não é elaborado, se você não tem uma orientação para a contabilidade apresentar fechamentos mensais do movimento contábil, aí fica difícil, né? Aí não tem como você falar que vai fazer auditoria, se você não tem a informação. Bom, já falamos que é um instrumento de controle, a auditoria, que tem como objetivo avaliar. Avaliar o quê? Dar valor quanto à eficiência, à eficácia, à economicidade e demais indicadores que vocês vão criar para vocês atestar a eficiência e a eficácia daquilo que está sendo feito, inclusive fazendo análise de gerenciamento de risco. Parece muito fora da realidade, né, do que nós estamos acostumados nos municípios, não é isso? E é. Incrível que pareça, é. Dá uma sensação que nós temos que começar a reinventar a gestão municipal, senhor prefeito? Dá uma sensação que nós temos que começar do zero. Mas teremos que tomar providências. Para fazer auditoria, é necessário conhecer algumas regras de auditoria. Eu chamo a atenção aqui, para vocês já estarem observando as normas de auditoria governamental, publicada em 2010, 12 anos atrás. Já deu tempo de ler, né? Está lá no site do Instituto Rui Barbosa, só ir lá e baixar. Normas Brasileiras de Auditoria, publicada em quando? 2015. Só lá no site do Tesouro, vocês conseguem, do TCU, consegue baixar também. Tem que começar por aí. Técnicas de auditoria interna. Quantos minutos eu ainda... 15, né? Ok. 20? Ok, tá bom. Vamos lá. Exame e comparação de registro. Examinar e comparar. O auditor não fica simplesmente suspeitando. Ele vai lá e compara, obviamente, o que está registrado, né? Tanto sintética e analítica. Vou dar um exemplo. Balanço patrimonial. Tem lá registro de bens imóveis, ajuste, depreciação. Qual é a base? Inventário. Você não vai só simplesmente analisar o balanço. Você tem que ir lá e analisar o inventário. Com o inventário, o que você faz? Conferência física por amostragem. E aí sim você vai pegar de uma ponta a outra a informação com segurança. Então, esse é o papel do controle interno. Comparação do balanço patrimonial, exame documental, é outro ponto. Aí vem a questão também, que eu não consigo entender e sempre falo isso. Contabilidade. Tem contadores ainda que gera a chamada nota de empenho, né? Que é aquele documento que geralmente está acompanhado com a nota fiscal, com a nota de liquidação, nota de fornecimento e etc, etc, não tá? E fica arquivado ainda na contabilidade, não tem isso? Tinha, né, gente? Há uns 10 anos atrás era assim, não era? Carbono não. Aí é do tempo do GG. Aí é do tempo do GG. Aliás, o GG é da época da gelatina, né? Não é, GG? Por aí. Bom,
A contabilidade, ela tem que proceder o movimento contábil, encerramento mensalmente, e todo documento passivo de fiscalização externa tem que estar sob guarda do controle interno, e não na contabilidade. Se a gente falar isso com alguns contadores mais tradicionais, tipo o GG, eles costumam tirar uma garrucha da gaveta e apontar para a gente. Se você botar a mão nas minhas notas de empenho, eu te dou um tiro. Principalmente nas caixas box, que vem escrito assim, 1997, 98, 99. Ele nunca abriu aquela caixa para consultar nada, porque ela não serve para nada. É igual a ata de Câmara Municipal, nunca se lê. Só arquiva. Né? Quem tem que ter a guarda desses documentos, gente, é o órgão de fiscalização interna. Não precisa estar na sala do controle interno, tem que ter um arquivo sob responsabilidade do controle interno. Assim como os processos de licitação, depois de concluído e homologado e assinado o contrato, tem que ficar sob guarda do órgão de controle. Quem faz juntada na prova de execução do processo são os fiscais de contrato. É outra guerra que, se você for lá na licitação e falar assim, me dá o processo que eu vou arquivar ele lá. Não dou. Não, eu vou auditar. Aí que eu não dou mesmo. Porque ainda faltam assinaturas, né? Mais ou menos assim. Inspeção física. Controlador interno, ele não fica travado dentro da salinha dele só pedindo informação e consultando o sistema. Ele tem que ir lá, verificar, fazer a conferência. Ou determinar que alguém faça isso, né? O exercício obrigatório e acompanhamento por técnico, no qual o controlador observa os procedimentos e rotinas, né? Ou seja, o controle interno, ele não tem condições de fiscalizar todos os contratos, mas a própria legislação traz a obrigatoriedade da designação do fiscal do contrato. Quem tem que exigir a designação formal do fiscal do contrato e normatizar os procedimentos do fiscal e do gestor do contrato é o controle interno, porque esse fiscal vai fazer o papel do controle. Então, se não tem no seu município a designação formal do fiscal do contrato, a culpa é do controle interno. Ah, não tem, então está tranquilo o controle interno. O fiscal do contrato automaticamente é você. Se der ruim, dá para você também. Confirmação externa, ou seja, mais duas estão indo embora? Tchau. Tá não, né? Não, ela vai só roubar uma energia do tribunal ali para carregar o celular dela. Desculpa, não posso falar isso aqui não. Está registrado, né? Bom, é obrigação do controle interno criar mecanismo de aferição de satisfação do usuário com o serviço público? Lei 13.460. Consulta lá. Claro que é. Só que alguns municípios têm medo do resultado. Nós estávamos falando aqui de custo na área da saúde. Por exemplo, qual a satisfação do cara que consultou com o médico da unidade básica de saúde? Qual a satisfação do aluno, satisfação do pai do aluno, do professor, do cara que trabalha na cantina, do motorista do transporte escolar? Vocês já fizeram uma pesquisa disso para ele? Não. Por quê? Você não está nem aí se ele está gostando ou não. Quem manda aqui sou eu. Errado. Errado. Enquanto vocês não ouvirem aqueles que utilizam o serviço público, de fato, vocês não têm condições de criar políticas próprias para resolver problemas que vocês têm no município de vocês. Isso é básico. Isso é básico. Conferência de cálculos, folha de pagamento. Acho que vai ter uma próxima palestra aí. Cuidado com a folha de pagamento. Tem um negócio de imprimir com resumo. Aí depois vai lá, mexe, imprime só uma página, deixa o resumo lá. Você soma, não bate com o resumo. Toma cuidado. O RAT, o FAT, as incidências, né, de contribuições previdenciárias, as chamadas horas extras que extrapolam as quantidades mensais, carga horária não é compatível. Tem um monte de coisa assim na folha de pagamento. Antes de vocês começarem a gerar informações para a Receita, comece a corrigir primeiro. Que dia que foi feita uma auditoria na sua folha? No mínimo 2 vezes ao ano tem que ser feito. No mínimo 2 vezes ao ano. É a maior despesa que o município tem, é folha de pagamento. Por que você não cuida bem dela?
Ah, não, mas o cara que trabalha lá tem 30 anos que trabalha, eu confio demais nele. E ele nem tira férias, tanto que ele trabalha. Pô, o cara que trabalha no RH, tem 30 anos, ele mesmo não tira férias, tem algo errado. Ah, tem. Ah, tem. Quanto? É de gente que está há muito tempo. O GG, por exemplo. GG, tudo bem, né? Entrevista ou indagação. Você pode fazer isso? Controle interno pode fazer isso? Pode. Inclusive para definir prioridades para a elaboração do seu plano. Bom, aí vem, eu só vou falar rapidinho para fechar, que eu acho que está encerrando o tempo. Como é que se avalia, de forma bem rápida, bem objetiva, para vocês entenderem? Impacto de risco, probabilidade. Primeira coisa que nós temos que descobrir é o seguinte: o que é probabilidade, que é a possibilidade daquilo ocorrer? E, se aquilo ocorrer, qual o impacto que ele causa? Os dois pontos que nós temos que levar em consideração para fazer a análise de risco. Então, vamos lá. Aí vocês vão estar elaborando a matriz de risco, né? E impacto, que é uma tabela onde é possível vocês inserir a questão do baixo, alto, médio, para vocês definir como prioridades. Vamos lá. Como que vocês vão regulamentar? Primeira regra, regulamentar isso a nível de órgão. Então, vamos lá. Probabilidade de risco será avaliada considerando os seguintes critérios. Não vou entrar em detalhes, vamos deixar esses slides para vocês depois. Nota 1, probabilidade, muito baixa. Exemplo, lá no município do senhor. Como é que chama o município do senhor, para a gente sair lá daquele Santa Fegena, lá não sei o quê? Volta Grande, tem Volta Redonda e agora tem a Volta Grande. Volta Grande não é coisa de mineiro, porque mineiro seria atalho, não seria Volta Grande. Isso é coisa de baiano. Fica em qual região? Só para eu sintonizar. Então tá fora da Bahia. Vamos lá, Volta Grande. Que dia que houve uma invasão no banco de dados na prefeitura nos últimos 5 anos? Já tem um histórico. Então, a probabilidade não será 1. Certo? Aí vem, se eu tenho, digamos que é probabilidade 3. E qual seria o impacto? Qual foi o impacto que isso causou? Teve que contratar a empresa para dar reforço, proteção ao banco de dados. Teve que parar o órgão quantos dias? Pouca coisa. Vamos então dar um... Hã? Não. Então vamos colocar aí, o impacto foi 4. Então, se eu tenho 3 de probabilidade, que é a nota 3, e o impacto 4 vezes 3, 12. 12 significa o quê? Guarda aí que nós vamos saber daqui a pouco, tá? Vamos lá. Nota 2, probabilidade baixa. Nota 3, média. Nota 4, alta. Nota 5, muito alta. Isso a probabilidade daquele fato acontecer. E agora o impacto, o estrago que é, vamos ser mais... Qual o estrago? A magnitude do estrago. Nota 1, muito baixa. A gente passa por cima. 2, baixo, média. 3, 4, alta, muito alta. 5. Parou por aí. Aí, nós vamos ter, então, uma avaliação aqui. E aí eu vou trazer ainda as cores termais para vocês terem bem consciência. Se eu tenho 4 vezes 3, 12, onde encaixaria? Então, o risco lá é alto. Porque o senhor já tem histórico e o impacto ainda foi leve, que poderia ter sido muito alto. Só no portal da transparência. Então, poderia, por que não? Então, se vocês têm essa análise de risco, vocês têm consciência de onde deve tomar maiores cuidados para não causar nenhum dano ou até mesmo uma paralisação do serviço público. E aí, diante desse risco, vocês têm as medidas a serem adotadas para que isso não venha a ocorrer. Aí, controlador interno, você precisa de ajuda para fazer isso, para desenvolver isso. E aí sim, você vai ter
que estabelecer um mapa de risco. Que, por exemplo, eu aqui trouxe um que eu uso muito no curso da nova lei de licitações. Exemplo, ordem, área de atuação, controladoria e compras de estações, procedimento, verificar a regulamentação e normatização dos procedimentos de compras de estações e dispensa de inegibilidade conforme 14.133. Probabilidade 4, risco 3, nota 6, médio. E aí eu vou fazendo para outras, nosso tempo acabou, né? Aqui eu tenho a tabela que define os meus graus de risco, que vocês devem estar estabelecendo para definir isso. Muito bem. Deverá conter no plano, período, ano de referência, obviamente, ele é elaborado no exercício, para ser executado no exercício seguinte, a unidade administrativa que aplica a execução, mesmo qual serão desenvolvidas ações de auditoria, unidades administrativas envolvidas, atividades a serem desenvolvidas pelo auditor, ações e medidas a serem adotadas, estágio das medidas que estão sendo adotadas. Tá? Aí vamos. Plano anual poderá conter apêndice, que seja aqueles detalhamentos daquilo que vai ser executado, inclusive, se for uma equipe bem atuante, tem até o papel de trabalho já definido. E aí nós vamos elaborando o plano. Aqui eu vou só passar, né? Esse é o plano que eu fiz de 2021 para executar 2023 no meu município. Olha, alguém vai perguntar, qual que é o município do senhor? Eu falei, não vou contar. Para ir lá no site e tal, né? Olha lá. Eu tenho os... Olha esse aqui, verificar a regularidade dos backups e proteção do banco de dados do órgão, Lei 13.709 de 2018. Olha aqui, todos os meses. Por quê? Eu tenho histórico. E causou dano, que inclusive tem que fazer lançamento de 2018, 2019 lá no meu município. Se no final desses 12 meses não aconteceu nada, esse risco baixa. Aí tem vários, Deixa eu ver quantos itens, só para fechar aqui. Quantos mil habitantes lá? O meu município tem 7 mil. Então, um município pequeno. Aí vira muito pessoal o controlador interno, né? O cara olha assim, é comigo? Mais ou menos assim. Quem é seu controlador? Só para olhar para a cara dele. Ok. Ok. Mas ele não chamou SAMU, não, né? O SAMU não foi chamado, não. Então, por exemplo, aí eu pego cada um, eu crio um apêndice para cada um desses, para auditar a pasta funcional do servidor. Você tem lá no seu plano de cargos, ou no seu estatuto, inclusive na própria lei de estrutura, que a unidade de recurso humano tem que fazer. Mas lá não está bem claro quais os documentos devem constar na pasta funcional de cada servidor. O que a gente faz? Faz uma instrução normativa dizendo quais os documentos devem constar na pasta funcional do servidor, dá um tempo para adaptar, para recadastrar, para compor essas pastas, faz-se um checklist para a unidade checar isso na pasta e você marca o dia que você vai auditar o setor. Chega lá e fala assim, eu vou pegar por amostragem tantas pastas. E você faz essa análise por amostragem. Diante dessa amostragem, você sabe qual o grau de atendimento da regra de controle está sendo atendido. Simples assim. Mas você tem que ter a parceria do pessoal de lá. Se não tiver, não vai funcionar. Certo? Bom, aí acabou. Bom, aqui, quem quiser, eu vou fazer uma coisa, o Sandro fez aqui, e eu falei que eu ia até comentar isso aqui. O Sandro fez uma palestra sobre patrimônio. Eu vou colocar para aquelas pessoas que queiram, eu vou... Ele tem uma cara de terrorista, esse menino. Aí. Eu vou colocar à disposição na minha bio, aí, GG, bio, no Instagram. Você não sabe o que é isso, né, GG?
GG, é um link que eu vou colocar lá na minha pasta do Instagram. Para quem quiser, eu vou colocar um curso de patrimônio 0800 para os municípios durante 60 dias. Tá? Então, nos próximos 15 dias, eu vou colocar lá, mas vocês têm que seguir lá no Instagram. Eu vou colocar à disposição de vocês lá, durante 60 dias, um curso gravado de patrimônio, para quem tiver interesse. É uma contribuição que a gente pode dar, né, Sandro? E eu vou pedir até o Sandro para gravar um módulo também, Sandro, se você permitir. Se você não gravar, vai ficar mal com o pessoal agora. E a gente vai colocar lá à disposição de vocês. E a MCP também pode, quem sabe, até divulgar isso aí para vocês, ok? Então, ali estão meus contatos, tem até um WhatsApp ali, ó. Se quiser, só mandar lá. E outra coisa, quer presentear? Tem presente para mim? Tem. O presente que eu gosto, mimo, é cerveja artesanal, que eu produzo cerveja artesanal. Então, se quiser me dar um presente, é cerveja artesanal. Se não for, não quero, não. Alguém quer? Não, mas é. Bom, pessoal, só para fechar, obrigado, e as descontrações faz parte do nosso dia a dia. Se a administração pública, tanto que ela é séria, tantos problemas que nós temos na administração pública, se a gente não levar isso com um pouco de humor, um pouco de alegria, as coisas ficam muito difíceis. Então, é dessa forma que nós estamos acostumados a trabalhar com vocês e espero ter contribuído com o evento da MCP, ok? Bom, eu vou entregar por educação. Ele falou que ele não quer, tá? Mas aí você seja educado, entregue para quem quiser. Faça a cara de que gostou, tá? Do mimo. Muito obrigada. O prefeito salivou. Gente, tinha que ser doce de leite Viçosa, que a gente tem que fazer a propaganda da minha cidade, né? Ô, gente, não precisa agradecer o Milton, não, que é obrigação dele contribuir. É obrigação dele contribuir. Mas por educação, muito obrigado, viu? Toda profissão tem seus